Boa noite, pessoal. Com muita alegria que estamos aqui nessa noite para ter o nosso webinar sobre o SIMBA, o Sistema de Investigação de Movimentação Bancária. Esse webinar será conduzido por mim. Eu sou o professor Alexandre Alcântara, atuei por 35 anos como auditor fiscal da Cefaz Bahia, lá onde trabalhei como inspetor fazendário e realizando auditoria de CMS em contribuintes de grande porte. Lá também tive a oportunidade de representar a Bahia no GT de auditoria contábil do ENCAT, onde atuei também como líder durante 5 anos. Sou formado em Ciências Contábeis, em minha graduação, e tenho especialização em Direito Tributário e também em Gestão Tributária. Tenho um mestrado na área de Desenvolvimento Regional. Tem alguns livros publicados na área que tem a ver com a nossa noite aqui, né? Tem um livro sobre fraudes contábeis e um manual de auditoria contábil tributária. E atualmente eu tenho me dedicado exclusivamente à realização de cursos e treinamentos para auditores fiscais e especificamente sobre auditoria contábil tributária. E nessa noite nós vamos ter aqui a presença de dois grandes amigos, o Luiz Fernando, ele é analista perito lá do MPU, ele é mestre em ciências contábeis, ele tem especialização na área de auditoria e perícia, é graduado também em ciências contábeis e em direito, e tem pós-graduação na área de direito de proteção e uso de dados pessoais pela PUC de Minas. Atualmente o Luiz, ele é coordenador de investigações especiais da Secretaria de Perícias e Pesquisa e Análise da PGR. E no Ministério Público, ele possui expertise em áreas relevantes da investigação de fraudes contábeis e financeiras, fraudes em licitações e análise de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. E é um dos instrutores da ferramenta SIMBA, que é o tema do nossa webinar essa noite. O Álvaro Casseb, está aqui conosco também, ele é servidor também do MPU, ele tem pós-graduação na área de Direito, pela Escola Paulista de Direito, ele é bacharel também em Direito, e ele atua na gestão nacional do SIMBA, na Procuradoria-Geral da República. Então, o Álvaro é o coordenador geral aí dessa grande ferramenta. Ele atua também na Caixa Econômica Federal e ele realiza também treinamentos focado no uso e na aplicação do SIMBA. Essa noite nós vamos ter, nesse webinar, 6 blocos temáticos. A gente vem recebendo, né, tanto eu nos treinamentos que a gente tem ministrado sobre auditoria contábil, e também tanto o Álvaro quanto o Luiz Fernando têm sido também demandados com várias questões, com várias dúvidas a respeito do SIMBA. E entendemos que esse era o momento de fazermos esse evento para poder tirar as dúvidas e deixar assim bem claro, né, bem transparente sobre como funciona essa ferramenta, qual é o seu objetivo, quem são os seus usuários, como é o fluxo de obtenção de acesso a essa ferramenta, enfim. Então, nós agrupamos aqui as principais dúvidas que as pessoas têm, notadamente esse é um webinar focado para auditores fiscais. Sabe que o SIMBA é utilizado por outros órgãos, né, na área pública, mas o nosso foco aqui essa noite será basicamente tratar do uso do SIMBA na auditoria contábil tributária. Ok, então vamos lá, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, que é óbvia, né? O que é o SIMBA? Então, quem poderia nos falar aí, né? Quem é o SIMBA? Bom, boa noite a todos. É um prazer aqui estar falando com os senhores e senhoras a respeito do SIMBA. O SIMBA, a sigla, eu até digo que está um pouco defasada, né? Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Hoje podemos dizer que é um sistema de investigação financeira, de movimentações financeiras e bancárias. Então, se eu fosse resumir o SIMBA, eu diria que ele é um grande organizador
da quebra ou transferência do sigilo bancário. Organiza o trabalho através de uma metodologia bem específica, bem definida, dos dados bancários e financeiros. É uma ferramenta que auxilia, começando com a recepção de dados, processamento e análise das informações bancárias e financeiras. A grosso modo é isso. E quem é o órgão? Qual é o órgão que é responsável hoje pela gestão do Simba, pela criação do Simba? Enfim, quem é o órgão que é assim o centralizador das demandas relacionadas ao Simba? Bom, o Simba foi criado em 2007 pelo Ministério Público Federal e ele é o gestor nacional. É o Ministério Público Federal quem concede acesso à ferramenta a outros órgãos públicos, mediante aí a celebração de acordos de cooperação técnica. Então, esse desenvolvimento e manutenção do Simba, ele é centralizado no Ministério Público Federal. Atualmente, aí temos mais de 100 órgãos que utilizam o Simba, na sua maioria órgãos de persecução penal, foi lá no início, né, esse objetivo, mas aí a gente extrapolou para outras searas, né, então, assim, área fazendária, área também eleitoral, trabalhista, advocacia pública, órgãos de controle. Então, a ferramenta, ela acaba atendendo todos aqueles que precisam analisar essa movimentação financeira, vamos dizer, né? Maravilha. Então, esses seriam então, os objetivos básicos do Simba, né? Viabilizar e facilitar esse manuseio das informações financeiras. Maravilha. E no caso da questão da sonegação tributária, né? Como é que o Simba pode contribuir no combate à sonegação tributária? Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Obrigado aí pela participação. Quero agradecer aí ao professor Alexandre Alcântara, sou mestre aí na área de análise, de balanço, e focado agora também na parte de fraudes contábeis, enfim. É uma bagagem muito grande. Agradecer ao Álvaro pela parceria, que a gente trabalha junto aí há muito tempo, né? Somos aí um dos precursores, digamos, na área aí do Simba, e tivemos, obviamente, pessoas que vieram bem antes de nós, né? E que desbravaram esse universo, esse mundo aí do que é o Simba hoje, que está presente em mais de 100 órgãos, enfim. E na minha área de atuação, como perito contábil, e sempre atuando na área de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, sempre houve a necessidade de você fazer o que nós chamamos hoje, né, que nós conhecemos há muito tempo, aliás, que é o follow the money. Então, a gente, nesse trabalho de combate à corrupção, de investigação de fraudes em licitação, tudo envolve a parte financeira. Então, nós precisamos de ferramentas, precisamos de dados que nos permitam chegar a essas informações. E aí é o que eu comento com os colegas que são auditores. Tivemos aí a oportunidade de conhecer vários colegas da Secretaria de Fazenda do Tocantins, tivemos um evento em São Paulo, e eu sempre comento, né, com o pessoal da Cefim, e eu sempre comento que o que muda é o objetivo. Então, enquanto nós, do Ministério Público, das polícias, estamos buscando ali, muitas vezes, rastrear o dinheiro para chegar até o seu destino final e ali poder fazer a imputação criminal em determinadas situações, os auditores, eles têm uma finalidade que é que a gente vai, né, Alexandre e todos vocês estão aqui conhecem melhor do que ninguém, que é a tributação. Então, como que o Simba pode auxiliar no trabalho de vocês, e a gente vai ter oportunidade de falar mais detalhadamente, mas de maneira geral, é justamente na identificação de operações que muitas vezes não transitam pela contabilidade. E não transitam pela contabilidade por quê? Porque o objetivo é sonegar. Depois eu vou mostrar para vocês um caso prático que eu trouxe aqui, de uma atuação da Receita Federal, em que ficou demonstrado que das contas que foram apresentadas para a empresa, pela empresa, né, no auto de infração, foi requerido os extratos, e a empresa apresentou aquele que ela queria que a Receita visse. Porém, agora em 2021, a Receita Federal, embora ainda não tenha, né, Álvaro, o Simba, mas eles têm a metodologia, ou seja, eles utilizam o requerimento de quebra de sigilo bancário,
no formato da carta circular 3454. E com base nisso, eles conseguiram identificar diversas contas, duas contas pelo menos, né, que haviam movimentado mais de 400 milhões de reais e que não estava na contabilidade. Que é aí onde começa, né, Alexandre, a omissão de receita, aí você tem o conta-caixa negativo, enfim, credora, né, enfim, várias situações que vocês conhecem aí. Então, o que o Simba pode facilitar é justamente nessa análise que vocês fazem. É fazer ali o cruzamento entre informação bancária e escrituração contábil digital, informação bancária, escrituração contábil fiscal, informação bancária e notas fiscais eletrônicas emitidas, e sem depender, e aí vocês têm, né, esse poder, digamos assim, constituído, de requisitar diretamente ao banco. Então, você não vai depender do Poder Judiciário para te autorizar, nem nada. Isso vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Beleza. Só fazendo um ajuste aqui, o pessoal está pedindo para o Álvaro ver se consegue dar uma melhorada aí no som dele, né? Acho que o meu eu já consegui melhorar aqui. Mas vamos lá. Tá surgindo algumas dúvidas aqui no chat do YouTube, né? E também aqui no Meet. São perguntas que nós vamos daqui a pouco falar, né? Questão carta circular, né? O que carta circular do Bacen é essa? A gente vai daqui a pouco entrar nessa questão dos aspectos normativos. Mas vamos lá, Luiz. Você falou de informações bancárias, mas o Simba só consegue trabalhar com informação bancária, né? Que tipo de outras informações, se é que podem ser tratadas ou transitadas pelo Simba? E outra coisa, e só de informação, e só de instituição financeira ou de outras instituições, outros órgãos? Como o Álvaro comentou no início, Alexandre, o nome Simba, né, já está até um pouco defasado. Por quê? Quando o Simba foi desenvolvido, quando ele foi criado como uma forma de nós podermos padronizar o recebimento dos dados bancários e também como uma metodologia sistematizada e regulamentada pelo Banco Central e pela Instrução 03, a IN 03 do CNJ, da Corregedoria do CNJ, a finalidade naquele momento, o que nós precisávamos era padronizar, porque você tinha ali, o Bradesco mandava de um jeito, o Banco do Brasil de outro, Banco Real, todo mundo mandava de uma forma. Então, o objetivo inicial era esse, padronizar dados bancários. Porém, nós sabemos que o sistema financeiro evoluiu muito. Antes não se falava nas instituições de pagamento, não se falava em fintechs, né? Não se falava em uma série de outros produtos que estavam disponíveis no mercado e que nos servem de investigação. Então, hoje o Simba consegue receber, além de dados das instituições financeiras tradicionais, né, que a gente já conhece, também das instituições de pagamento. O Simba possui um módulo de documentos em que você pode receber por lá uma fatura do cartão de crédito, e aí eu chamo a atenção para isso, né, que, por exemplo, se você está numa auditoria, e hoje tem sido, a gente viu aí há 2 ou 3 semanas atrás aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Fazenda aqui do DF, né, por meio de uma operação aqui nos restaurantes aqui da Orla do Lago, para quem conhece Brasília, conseguiu identificar uma série de elementos, né, de fatos que levaram à sonegação fiscal, através de quê? Através do uso de máquinas diferentes, né, de cartão de crédito, de pagamento e tal. Então, hoje, se você tem uma ferramenta como o Simba, e você consegue centralizar essa informação numa única ferramenta, ou seja, receber dados de informação bancária, dados de corretora, a gente era um universo que ficava muito distante da gente. Então, se você quer desviar recurso, muitas vezes utilizavam-se de meios como uma corretora de valores. E hoje o Simba consegue concentrar tudo isso, receber esses dados, receber os dados padronizados e nós fazemos a análise. Ok. Alexandre, só complementando aí a fala do Luiz, vamos estender um pouco esse alcance aí do Sistema Financeiro Nacional para Luiz, o Simba, né? Só um parênteses aqui, Álvaro. Luiz, o pessoal está pedindo para ver no YouTube, o som está chegando baixo, praticamente todo mundo. Quem está no Meet, né, recebeu o link para acessar pelo Meet, está ouvindo sem problema. Mas a transmissão para o YouTube está tendo uma defasagenzinha aí. Eu estou tentando ver aqui, porque eu já troquei os microfones e eu não sei se, para mim, está saindo bem o de vocês.
Deixa eu tentar de novo aqui rapidinho. Vamos ajustar isso, então. Eu só preciso de um feedback aí, se você ou o Álvaro puderem colocar no YouTube. Eu vou colocar no YouTube o link do Meet, né? Porque aí as pessoas podem... Porque aí eu altero aqui e vocês me dão a resposta. Eu tenho 3 opções de microfone aqui. Então, eu só preciso que vocês me deem um retorno. Mas vamos lá. Sim, Álvaro. Você falando aí. Então, o alcance do Simba no sistema financeiro nacional, né? Para dado estruturado, ou seja, dado que possui um layout adequado, como a Carta Circular 3454 do Banco Central de 2010, ou o layout de arquivos GAB do Sinacor, a gente alcança 4 grupos de instituições financeiras: bancos, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de valores e instituições de pagamento. São esses 4 grupos que são alcançados para dados estruturados. Agora, para dados não estruturados, aí é o residual. Qualquer entidade que tenha CNPJ consegue transmitir dado ao Simba, nesse formato não estruturado. O que a gente recebe? De quem que a gente recebe dado não estruturado hoje no Simba? SUSEP, né, que trata ali de seguros privados, títulos de capitalização e plano de previdência privada aberta. Previc, né, que supervisiona ali as previdência privada fechada. Dados de consórcio do Banco Central, dados da B3, tá, do Portal do Investidor, e qualquer outra entidade que você queira demandar, né, desde que a entidade tenha CNPJ. Então, a gente recebe dado não estruturado também de extratos de PIS, PASEP e FGTS, fatura de cartão de crédito, como o Luiz falou, cópias de cheque, fita de caixa, ficha de abertura de conta e de assinatura e autógrafos. O documento que você solicitar para qualquer entidade, ela pode agora transmitir para o Simba. Então, o Simba virou um grande receptor de informação, né? O alcance dele é bem amplo. Ok. Maravilha. Então, o leque realmente é bastante abrangente, né? E aí vem a pergunta, né? Como é que as administrações tributárias podem ter acesso a essa ferramenta, né? E quem é que pode ter acesso? Então, a gente vai dividir agora esse bloco agora sobre a questão de como as administrações tributárias podem ter acesso, qual é o pré-requisito para ter acesso, enfim. Vamos tratar essas questões aí, Álvaro, que tem sido muitas vezes recorrente, né, nos eventos que a gente já tem participado, e a gente queria saber aí. Hoje a gente tem um acordo de cooperação técnica que deve ser celebrado entre o órgão requisitante, né, e o Ministério Público Federal, tá? Hoje a gente tem o Simba instalado em mais, acho que se não me engano, umas 10 secretarias de fazenda de estados. Atualmente, está com uma fila, mais ou menos com umas 15 secretarias de fazenda de estado, tá? Está na fila para instalação e configuração da ferramenta. E estamos com esse acordo suspenso. Então, se novas adesões hoje estão suspensas em razão do desenvolvimento da nova plataforma do Simba, que será implementada em 2025, tá? Tivemos até uma reunião hoje, e há uma previsão aí de 8 a 12 meses para a implementação dessa nova versão do Simba. Quando essa nova versão do Simba entrar em produção, a gente vai voltar a celebrar acordos de cooperação técnica aí com os órgãos que tenham interesse em adquirir a ferramenta. Essa aquisição é gratuita. O que tem, mediante a celebração, às vezes, é uma contrapartida de cessão a alguma base, alguma ferramenta que a Secretaria pode, né, disponibilizar ao MPF, mas não há custo, tá? Não há custo, né, de aquisição, nem da ferramenta em si, como também ali dos periféricos da ferramenta, né? As aplicações e sistemas que dão suporte aí à implementação do Simba, tá? Sim. Então, hoje, por exemplo, quem já usa o Simba, quem está em produção, aqui uma lembrança aqui de cabeça, você faz Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso, e mais alguma aí que está me escapando aqui na memória agora.
E nós temos um pré-requisito para poder dar o primeiro passo, que é esse termo de cooperação, né? Eu acho que tem que ter uma regulamentação da Lei Complementar 105, né? Você falou aí que 10 secretarias hoje já usam, né? Então, a gente já vê aí a diferença, né? Hoje nós temos 22 secretarias de Fazenda de Estado e vários municípios, nem todos, né? Bem poucos municípios que já fizeram a regulamentação da Lei Complementar. Como é que funciona, né? Se chegar um pedido aí de alguma administração tributária que ainda não regulamentou, vai conseguir botar o processo para andar ou não? Olha, no fluxo operacional, consegue, tá? Que para a gente, essa questão é muito mais uma questão legal e de normatização dos fiscos do que do MPF, né? Vamos dizer assim, como requisito, tá? Então, assim, isso para a sessão do Simba não há prejuízo, tá? Mas eu creio que para vocês, quando eu falo vocês do fisco, né, operacionalizar a ferramenta, há necessidade dessa regulamentação para saber quem pode requisitar, como vai requisitar, o que requisitar, né, do Banco Central e das instituições financeiras, por exemplo, tá? Então, assim, do ponto de vista operacional da ferramenta, não tem esse requisito, tá? Maravilha. Algumas pessoas estão queixando ainda que está sem áudio, né? Mas, enfim, vamos tentando aqui. O meu microfone está no máximo aqui. Aqui no Meet está perfeito, né? Não, o problema está sendo aqui na transmissão mesmo. Pode ficar tranquilo, Alexandre. Pode continuar. Para mim, no YouTube aqui está saindo legal, cara. Eu não sei também, aí depende também de como a pessoa está ouvindo, enfim. Vamos adiante. Tá sem áudio, Alexandre, agora você. Tá no mudo. Opa. O ideal é que as pessoas entrem aí pelo Meet, né? Que o Meet está com alta qualidade. Então, o link eu coloquei lá no YouTube, nos comentários. Então, vocês procuram um pouquinho lá e acessem lá. Mas vamos lá. E me diga uma coisa, a questão de utilização, ele é muito complicado, tem algum tipo de treinamento, como é que funciona, né? Desde que a administração tributária solicita o acesso ao Simba, é um processo rápido? Como é que funciona isso aí? Tem custos? Você falou que não tem custo, mas eu imagino que deva ter algum tipo de investimento local, né? Em ferramentas. O órgão tem que, digamos, ter uma prioridade, né, um investimento em desenvolvedores, né, para estar implementando a ferramenta no órgão. Então, o convênio ele pressupõe 3 fases. A primeira fase é uma fase de formalização e celebração do convênio em si, né? Assinaturas, tá? Pelas autoridades respectivas de cada órgão. A segunda fase é a fase de TI, aí que é a fase mais demorada. Depende muito do órgão, né? Alocar os recursos aí necessários para instalar e configurar a ferramenta. Na fase de TI, há essa configuração de um ambiente de teste e homologação do Simba. Aí a fase 3, a fase que eu sou responsável, é uma fase onde eu faço uma apresentação da ferramenta aos usuários. É uma fase rápida, demora aí 5 horas de apresentação, mais ou menos 4 a 5 horas, e a partir desse momento o órgão já fica apto a utilizar a ferramenta, né? Fica homologado para entrar com a ferramenta em produção. E aí a utilização vai se dar à medida que forem surgindo os casos, as necessidades dentro de cada órgão. Ok, maravilha. Mas aí agora, aqui nós temos, o Vanildo está aqui da Cefaz Goiás, né, diz que já usa desde 2017, né, já está usando já há um bom tempo, não é isso? É isso aí. Edilmar levantou a mão, mas a gente vai deixar para as perguntas, a gente pediria que as perguntas fossem feitas no chat, né? Fica mais fácil a gente monitorar aqui. Mas vamos lá. Uma vez que já tenha sido autorizado o uso, já tenha sido vencida essa fase de treinamento, Álvaro, de instalação de equipamentos, essa questão toda, quem é que tem acesso ao Simba? Ele é uma plataforma que é acessado
pelo auditor fiscal, né, durante o trabalho de auditoria, ou ele normalmente é acessado, geralmente, por pessoas que têm a função, né, de gerir o fluxo da informação financeira no órgão? Como é que você tem percebido isso? Tanto é na questão da legislação dos órgãos, né, fazendários que você já tem acompanhado, como também a questão do sigilo e do cuidado desse tipo de informação. Cada órgão tem a sua autonomia, tá, para estar implementando essa compartimentação e acesso cima da maneira que lhe convém, que for ali mais eficiente, tá? O Ministério Público Federal não tem ingerência sobre essas questões. Mas eu tenho visto na prática aí que o pessoal tem centralizado, tá, numa área de auditoria ou numa área de inteligência dentro do fisco, centralizado para esses usuários ficarem responsáveis pela gestão das demandas internas e pelos envios das requisições aos bancos, né? Ou seja, eles recebem e processam a transferência do sigilo bancário e depois repassam os relatórios do Simba aos auditores demandantes. Mas normalmente está ficando restrito a um setor bem específico, tá? Dentro do fisco. Imagino que para poder ter até o controle, né, do fluxo Exato. da informação, né? Exatamente. Mas, no caso, né, você, lembrando aqui, pegando uma fala de Luiz um pouco mais cedo, Luiz falou que muitas vezes as contas bancárias não são todas contabilizadas. E como é que dentro desse macro processo aí do Simba, envolvendo o Banco Central, né, como é que se pode saber se todas as contas bancárias foram aquelas que foram realmente escrituradas na contabilidade da empresa? Essa informação, ela é obtida graças ao CCS do Banco Central, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Então, todos os relacionamentos bancários, todas as contas existentes no país, vigentes ou encerradas, elas ficam registradas nesse CCS do Banco Central, nesse cadastro. E o que a gente tem nesse cadastro? A gente tem 5 tipos de produtos ou serviços, 5 tipos de contas, vamos dizer assim. Primeiro tipo, conta corrente. Segundo tipo, conta poupança. Terceiro tipo, conta investimento. Quarto tipo, outros bens, direitos e valores. Aí daqui a pouco eu volto nele. Quinto tipo, contas CC5, as contas não residentes. E sexto tipo, as contas de pagamento, dos arranjos de pagamento, tá? O que é o quarto tipo? Outros bens, direitos e valores, que a gente chama de outros BDV. Ali a gente vai ter alguns tipos de contas, como conta salário, conta benefício e conta garantida, tá? Então, esses são os tipos de contas que existem no CCS do Banco Central. O Simba, ele armazena essa informação para fazer um batimento, uma conciliação com o que os bancos transmitem, né? De forma que a empresa não vai conseguir sonegar esse tipo de informação, porque vai estar no CCS e também vai estar no atendimento bancário. Se tiver no CCS e o banco não enviar, o Simba vai cobrar automaticamente, né? Porque essa conta vai se tornar uma conta pendente de atendimento, pendente de transmissão ao Simba. Então, o Simba, automaticamente, toda segunda-feira, semanalmente, ele cobra as contas pendentes de todos os bancos para todos os casos existentes em cada Simba, em cada órgão. Tá? Interessante. Mas aí, voltando um pouco também, o Luiz falou aí da carta circular, né? A carta circular do Bacen. O que é essa carta circular, né? E qual é a importância dela? Né? Seria bom falar para as pessoas, a gente que está mexendo com isso, a gente já sabe, né? Mas fala aí para a gente aí um pouco do que seria essa carta circular, como é que ela, o que é está embutida dentro dessa carta circular, e como é que ela é importante para o Simba. A importância da carta circular 3454 de 2010 do Bacen é justamente a padronização dos dados bancários recebidos no Simba, tá? Então, ela determina qual é o layout de dados bancários para se atuar no Brasil, por qualquer um que queira atuar, né? E o Simba se baseia nesse layout dessa carta circular 3454, tá? Então, nesse layout eu vou ter todos os produtos que eu citei aqui no CCS Bacen,
e também outros produtos, né, outros bens, direitos e valores, ou outros produtos que os bancos queiram transmitir. Essa carta circular, ela foi definida a partir da necessidade dos órgãos de investigação, né? Então, a gente levou essa nossa necessidade ao Bacen, e, por sua vez, aí baixou essa normatização por meio dessa carta circular, que, inclusive, está passando por revisão atualmente. A gente está chegando nas últimas reuniões de atualização desse layout, em razão da evolução aí do sistema financeiro nacional, né? Quer complementar, Luiz, aí com a carta circular? E é interessante, Álvaro, deixa eu fazer um pequeno complemento aqui. Eu agora fico na dúvida se eu estou sendo ouvido ou não, que eu mexi tanto aqui no microfone que Estou te ouvindo. eu já nem sei mais o que eu estou. Aqui no Meet o som tá alto e claro, tá muito bom. No YouTube foi uma questão de configuração aqui com a transmissão. Eu deveria ter. Enfim, não vai dar para fazer isso agora. Eu peço desculpas aí para quem está no YouTube, mas como o Alexandre falou, a nossa sala aqui não tem limite, então quem quiser entrar aqui na nossa sala aqui no Google Meet, tem o link, por favor, fica à vontade. O YouTube era uma maneira que a gente encontrou de alcançar o maior número possível, né, de pessoas, mas quem quiser entrar aqui, tem o link aí para poder acessar, tá bom? Foi uma falha minha aqui na hora de configurar. Bom, o que eu queria comentar em relação à carta circular 3454 é que o Simba, ele praticamente nasceu, né, nasceu primeiro do que a carta circular. Então, o que nós precisávamos era de um layout. Então, de um layout e um padrão, porque não dava para você ficar ali digitando extrato, ficar olhando PDF, recebendo CD, DVD, que no processo vinha muitas vezes quebrado e não abria. Então, você tinha que ter um padrão de recepção de dados. Então, foi criado um padrão. Tanto que hoje, né, muitas, assim como eu citei a Receita Federal, tem outras instituições que não têm o Simba, porém, requisitam o sigilo bancário no layout da Carta Circular 3454/2010. Então, ela foi importantíssima para reforçar, para nos dar esse poder, o poder do Ministério Público de requisitar os dados, da Polícia Federal de requisitar os dados ao Judiciário e ser transmitido de forma segura. É importante deixar claro que o marco de tudo isso, né, foi a Carta Circular 3454, que está sendo revisada, como o Álvaro falou, porque nós temos hoje outros instrumentos, outros elementos que não estavam previstos no passado, mas vocês conhecerem a fundo o layout, e se não tem o Simba ainda, só o fato de você, como auditor da Secretaria de Fazenda, seja a Secretaria de Fazenda estadual ou municipal, só o fato de você requerer os dados no layout da Carta Circular 3454/2010, isso já leva o seu trabalho para um outro nível. Você não vai ter... Pode falar, já, por favor. Inclusive, Luiz, tem uma questão mesmo de procedimento de auditoria que envolve a necessidade de dados mais complexos, né? E uma das coisas importantes dessa carta circular é que o extrato, vamos dizer assim, né, vamos usar essa expressão, né, o extrato bancário que a gente consegue extrair a partir, né, dos dados que vem no formato da carta circular, ele permite que a gente tenha, por exemplo, informação da origem e do destino dos recursos que transitaram pela conta bancária. Que isso é uma informação essencial nos trabalhos de auditoria, a gente saber realmente de onde efetivamente veio o recurso e saber exatamente para onde foi o recurso. Então, esse tipo de informação possibilita que o auditor fiscal consiga navegar em áreas até então não navegadas, de acesso à informação. Então, você consegue tirar, através desse tipo de informação, de origem e destino, né, muitos indícios de irregularidades, né? Então, essa é uma questão, assim, bem importante, né? Bem importante. Só para complementando, então, Alexandre, pensando em como era antes, né? Então, quando eu recebia uma demanda de um procurador para que fizesse uma análise bancária, eu recebia aquele ali num extrato, como se fosse um extrato comum.
Então, era como se eu fosse ali no caixa eletrônico de um banco e tirasse o extrato. A única coisa que eu vi ali é a data, que é assim que muitos ainda trabalham, infelizmente, até hoje, né? A gente está aqui fazendo esse evento focado mais exclusivamente nas secretarias de Fazenda, porém a gente sabe que muitos ainda trabalham assim, que é aquela coisa do, primeiro você requer, aí você verifica a data da transação, verifica que foi uma TED, verifica o valor, se foi recebido ou foi enviado, mas você não sabe quem recebeu, você não sabe quem enviou. Agora não, depois do Simba, você consegue receber esse dado e numa primeira auditoria, digamos assim, eu vou tentar usar os termos de vocês aqui para ficar mais familiarizado, mas numa primeira auditoria que você requerer uma quebra de sigilo bancário, né, ou requerer os dados bancários, você já vai de imediato verificar, espera aí, essa empresa que está sendo auditada, por que na conta, que consta na contabilidade, que a gente sabe muito bem lá na contabilidade, você vem ali no ativo, bancos, alguns abrem um pouquinho, né, faz mais analítica, e coloca lá, bancos, conta 123 do Banco Brasil, conta 456 do Bradesco. Só que a conta que eles querem omitir, ela não está ali na contabilidade. Você só vai descobrir essa conta se você tiver um procedimento de fazer uma requisição do quebra-sigilo bancário de uma forma adequada, no layout da 3454, tendo acesso ao CCS, como o Álvaro comentou. Então, você consegue verificar ali, peraí, mas esse dinheiro, por que o sócio, né, e eu até brinco com o pessoal, né, por que essa empresa faz tanto saque em espécie? Por que essa empresa recebe tanto depósito em dinheiro? Por que essa empresa está transferindo dinheiro para os sócios? Isso está na contabilidade? Foi contabilizada a apuração de lucro? Não foi? Por que o cliente, imagina que você, empresa, você está comprando produto, então você tem os fornecedores. Esse fornecedor informa lá para a Receita Federal, Secretaria de Fazenda, sua contabilidade, sua escrituração fiscal, suas obrigações acessórias. E aí você cruza esses dados com a informação bancária, de imediato você já enxerga. Peraí, por que esse fornecedor não está... Eu vou compartilhar depois aqui minha tela para mostrar para vocês um caso real, tem vários. Se você pesquisar lá no CARF, omissão de receitas, você vai ter um monte de situações, né? Então, o que nós estamos querendo mostrar para vocês aqui é um pouco do que o Simba, um pouco do que o CCS, um pouco do que um layout adequado pode contribuir para as auditorias de vocês. Legal. Eu só queria pegar aqui só para harmonizar os termos, né? Como o Luiz e o Álvaro trabalham mais na parte de persecução penal, né? E que tudo envolve, né, uma autorização judicial, né? Porque é um processo judicial, né, por trás. No caso das administrações tributárias, vai ser um pouco diferente, né? Então, é aquilo que o Álvaro falou, né? O acesso à informação bancária, informação financeira e outras informações, né, do sistema financeiro que vai ser obtido, ele vai ser obtido sem necessidade de uma autorização judicial, caso a administração tributária já tenha a regulamentação da Lei Complementar 105/2001. Essa foi uma condição definida pelo STF, né, quando foi arguído a inconstitucionalidade dessa lei complementar. Então, no caso da administração tributária, que já regulamentaram, então o acesso é tranquilo, né? Vai ser requisitado às instituições financeiras e a informação vem. Agora, outra coisa importante que o Luiz falou, que eu achei legal, é aquela questão, né? Possa ser que a administração tributária ainda não tenha feito a regulamentação da lei complementar, né? Possivelmente ela ainda não vai ter acesso ao Simba, mas quando ela for solicitar informação da instituição financeira, seja por anuência, né, da empresa autorizando a instituição financeira a fornecer os dados, né, ou via um processo judicial, né, é bem importante, né, como o Luiz frisou, né, que seja dito explicitamente que essa informação deve vir nos termos da Carta Circular 3454. E o mais importante disso tudo aí é que hoje, né, um dos principais sistemas de auditoria que nós temos, que é o Contágio já faz a leitura desses arquivos no formato da circular do Bacen.
Então, isso é um avanço no trabalho de auditoria muito grande. Alexandre, só complementando a fala de vocês, né? Então, com o Simba, ou com os dados no layout da 3454, logo de partida, logo de início, no primeiro atendimento, já consegue detectar muito facilmente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade na conta dessas pessoas jurídicas, né? Então, já de cara, você vai ter isso. Com ou sem Simba, tá? Basta estar no layout da 3454. Então, o que tem lá no layout da 3454? Temos informações cadastrais e informações de movimentação. Quais são os arquivos? 5. Cadastro de agências, cadastro de contas, cadastro de titulares, investigados, fiscalizados ou beneficiários depositantes, cadastro desses, né? Arquivo de extrato, que é o extrato mercantil, e o mais importante de todos, que é o arquivo de origem e destino, onde para cada lançamento eu vou ter a respectiva identificação da origem, se foi um crédito, ou do destino, se foi um débito. Então, tudo isso vai chegar padronizado em razão do layout da Carta Circular 3454. Maravilha. Alguma coisa ainda mais para completar sobre isso aí, Luiz? De acesso dessa informação? Não, Pablo falou bem aí dessa questão, né, de tudo que a gente tem de informação. E o Simba, a gente sempre brinca, né, brinca não, a gente comenta, né, que foi um divisor de águas justamente nesse sentido, né, de que você consegue ali, de determinado momento, através de relatórios, através de informações que já chegam ali diretamente, já são produzidas pelo Simba, você consegue chegar a algumas situações que muitas vezes já resolve ali o seu problema. Só um detalhe aqui adicional, né? Foi falado há pouco instante do CCS, né? Que o Alvo falou, cadastro das contas do sistema financeiro. Essa informação, ela não é informação do Simba, não é obtido no Simba, ela é informação que é fornecido pelo Banco Central. Então, acho que tem que haver, no caso, não apenas um termo de cooperação, né, com o Ministério Público, né, para poder ter acesso à ferramenta, mas também a administração tributária deverá providenciar, junto ao Banco Central, não é isso? O acesso ao Simba, ao CCS, né, fazendo remissão, obviamente, da lei complementar que, porventura, tenha sido regulamentada. É isso aí? É isso mesmo. O Banco Central, ele disponibiliza o CCS a todos os órgãos públicos, tá? Mediante celebração de convênio. Então, o órgão vai ganhar lá um usuário master para poder cadastrar os seus outros usuários para acessar a base diretamente lá do CCS. Tá? Então, você vai ter ali acesso completo a todos os relacionamentos bancários que estão no CCS do Bacen, né? Aí, no caso, tem uma diferença, né? Porque as empresas, os usuários que são do âmbito do judiciário, essa informação já vem integrada dentro do próprio Simba, não é isso? Exato, Mas, no caso da administração tributária, não há essa integração entre o Banco Central e o Simba. Como é que funciona isso? Bom, no Simba, o Simba ele tem uma integração automática com o Sisbajude, que é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, né? Lá com o módulo de afastamento de sigilo bancário do Poder Judiciário. Então, assim que é cadastrada uma ordem judicial que defere ali a quebra do sigilo bancário, o Simba automaticamente reconhece que há uma ordem, reconhece o número do caso Simba e já alimenta automaticamente, em até 24 horas, o CCS. Tá? Então, ele vai lá, tem uma API que vai lá no Banco Central e já puxa o CCS para aquele caso específico. Mas no caso de vocês, é diferente, né? No caso de vocês, como vocês não passam pelo judiciário, apesar de vocês terem essa prerrogativa de requisitar diretamente, vocês perdem essa vantagem da automação do CCS. Então, vocês teriam que fazer essa pesquisa de forma manual, mediante esse acesso via convênio, né? Vocês teriam que fazer o acesso manual lá ao CCS do Banco Central e carregar ou não esse CCS dentro do caso Simba. Então, a administração tributária acessa o sistema do Banco Central, baixa um arquivo que deve ter o conteúdo do CCS e Exato. faz uma carga manual dentro do Simba. E aí, sim, a partir daí é que a administração tributária
vai conseguir acompanhar se já chegaram todas aquelas informações bancárias que agora ela vai solicitar para o banco, não é isso? Exatamente. No fluxo da Secretaria de Fazenda, vocês primeiro, no primeiro lugar, abrem um caso SIMBA, dentro de uma fiscalização, né? Dentro de um procedimento de fiscalização. Abriu o caso SIMBA, pesquisa o CCS, dentro de um caso número 5.000, por exemplo. Aí o CCS você vai fazer o download do CCS com essas informações do caso 5.000. Vai carregar essa informação no SIMBA, e como vai vir um CCS, você vai saber quais são os bancos envolvidos com os fiscalizados, né? E aí você vai enviar por e-mail ou por ofício a sua requisição aos bancos, a partir do filtro do CCS. Mas aí não vai mandar para as agências, né? Cada banco tem o setor próprio, né? De jeito nenhum você tem que mandar uma solicitação para uma agência bancária ou uma superintendência, digamos, local ali do banco, tá? Todos os bancos, pelo menos os médios e os grandes, eles têm um setor central que atende no padrão SIMBA, tá? Então, eles vão ali saber como atender. Se você enviar uma requisição para uma agência, primeiro que eles não vão conhecer a metodologia SIMBA, então não vai conseguir atender. Segundo, pode estar em conluio ali com o cliente daquela agência e pode omitir informação, né? Omitir o envio ali de documentos, por exemplo, de determinado cliente, porque está em conluio com o gerente, por exemplo, da agência, tá? Então, sempre cai nesse setor central no banco, que faz todo o levantamento de informação, sem que as agências tomem conhecimento que está tendo uma apuração ali em cima de um cliente, né? Da respectiva agência. E aí, Alexandre, para quem não tem alguma dúvida aí de a quem demandar, os grandes bancos têm uma caixa postal de e-mail SIMBA, tá? simba@bradesco.com.br, simba@caixa.gov.br, simba@bb.com.br, e por aí vai, tá? Ok. Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. Vamos ver aqui no chat, né, aqui do Meet, né? Aqui, vamos lá. Vanildo, Frederico. Alguns estados compartilham a DIMP com os municípios. São Paulo ignorou até o pedido do município. SIMBA com fila para os estados. Facilita os municípios que estão mais próximos aos contribuintes. É aquilo que você falou mais cedo, né, Álvaro? Está nessa fase aí de mudar a versão e aí vai ser mais rápido o processo de liberação, não é isso? Tá, só para esclarecer que estão suspensos novos convênios, tá? Aqueles que já foram manifestados interesse, a gente vai dar andamento, tá? Só para novas manifestações de interesse, né, vamos dizer assim. Beleza. Aí o Vanildo colocou aqui, no caso da operacionalização, né? Aqui na Secretaria de Goiás, a responsabilidade pela ferramenta é da gerência de auditoria contábil, sendo que na gerência temos a figura dos operacionalizadores SIMBA. São esses auditores que têm acesso a operar a ferramenta. Legal, é aquilo que a gente falou, né? Centralização geralmente em algum setor, né? Edilmar aqui do Tocantins, pergunta ao Luiz, que diz que o MPF pretende suspender até 2025 novas adesões ao SIMBA. No caso de Tocantins, que já avançou bastante no processo junto ao Banco Central, bem como ao MPF, né? E estamos aguardando a visita do MPF. Teremos direito de utilizar o SIMBA ainda em 2024? Tocantins entra no que eu acabei de dizer, né? Eles já estão na fase 2 já de TI, então segue o barco, tá? Tocantins foi um dos, digamos, talvez um dos últimos a pegar essa janela antes dessa mudança, né? Então, até aproveitando aí os colegas Tocantins que estão presentes aí no evento, eles foram essenciais, assim, a diligência de cada um deles, né? Cada um na sua área, foram essenciais para poder mandar documentação, discutir, levar à frente, então, assim, foi bem bacana. Então, vocês podem ficar tranquilos aí que vocês vão ter acesso. Bom, aqui tem uma outra pergunta. Caso a instituição bancária, pergunta do Rodrigo Magalhães, caso a instituição bancária não encaminhe os dados solicitados, o que pode fazer a administração tributária para cobrar tais informações? Até onde a gente conhece, né, nenhum banco tem se recusado, a gente não tem histórico de bancos que recusam a fornecer as informações para administrações tributárias, ok? Eu não conheço nenhum relato de que tenha havido
essa dificuldade. Mas eu imagino, né, que no caso desse, aí tem que ser acionado o judiciário, né, porque é um descumprimento de uma lei, né, de uma lei federal, inclusive, né, uma lei complementar, né? É isso que eu ia comentar, Alexandre, porque, assim, uma coisa é, nós, no início, nós tivemos dificuldade também. Então, uma coisa que vocês podem ter certeza é que o caminho, digamos, a estrada, ela foi pavimentada. Mas nós tivemos dificuldade inicial. Às vezes você mandava, requisitava o banco não mandava. Aí ele mandava fora do layout, ou não mandava pelo Simba. E nós tivemos atuações nesse sentido. Como era uma ordem judicial, os procuradores requisitavam ali dentro das suas competências legais, chegamos a ter situações de requerer prisão de gerente, enfim. Agora, pensando no caso de vocês, que eu vou chamar de uma requisição administrativa, dificilmente, se vocês mandarem para o local correto, como o Álvaro falou, cada banco tem a sua caixa postal. Vou citar, quer dizer lá, banco A, @Simba, né? Simba, @Banco Bradesco, Simba, @BB, e assim vai. Normalmente eles vão atender, porque para eles é vantajoso, isso, vocês precisam ter essa visão de que para os bancos é vantajoso. Então você não vai pedir mais, eu quero o extrato da empresa Alfa na agência 123. Não, vocês vão mandar essa requisição para um setor. É um setor do Banco do Brasil, é um setor do Bradesco, onde eles já conhecem o procedimento. E para eles é vantajoso. Porque senão, imagina, ele tem que atender um a um. Você está fazendo uma auditoria, né? E aí você pede para o banco A, pede para o banco B, para o banco C, e cada um manda de um jeito. E aí tem um negócio interessante, né? Porque essa solicitação ao banco, ela é feita via ofício, via e-mail, enfim, né? É feito, vamos dizer assim, manualmente, né? É diferente do judiciário que faz a requisição via sistema, né? Mas o que acontece? Na hora de responder, a instituição financeira vai entregar pelo Simba. Ela não vai mandar pelo correio, pelo malote, pelo Sedex, ela vai mandar pela plataforma. Agora, igual falou assim, o banco atrasa, o banco não mandou, o banco não quer. É aquilo, você falou, descumprimento de da legislação, que é o artigo 6º, né, se não me engano, da Lei Complementar 105, isso, que para aquelas secretarias que já regulamentaram, então, se existe a competência para mandar. Eu até queria, Alexandre, aproveitando esse bate-papo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela, só para vocês verem que essa situação aconteceu nesse caso real. Assim, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Acredito que vai ficar, quando aparecer, vocês me digam, por favor. Apareceu. Aparece para vocês aí? Uhum. Tá vendo aqui? Agora está pequenininho. Se você puder aumentar um pouco, Luiz. Não sei se eu consigo aumentar, porque como eu fixei... Mas você dá uma lida aí para a gente. Eu vou ler aqui, que eu acho que... Que documento é esse, Luiz? Eu não consigo aumentar. Isso é um processo junto ao CARF, por isso que eu não vou entrar aqui em todos os detalhes aqui, mas é documento público, tá? Não tem nada de sigilo aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa situação, ela aconteceu, se vocês observarem, o que está dizendo lá, frisou-se, isso aqui é um termo de início, né, da ação fiscal. Uma ação fiscal contra a empresa, que eram postos de combustíveis que estavam obtendo receita. Então, o que aconteceu? A Receita Federal requisitou os dados. Só que ele cita aqui, que foram prestadas informações sobre movimentação bancária, ele cita o banco aqui, né, o Bradesco, Banco do Brasil, fora do padrão da Carta Circular 3454. O que, para esse auditor aqui, inviabilizava a tabulação e a análise de dados. Então, é tudo que eu estou querendo, que a gente está tentando mostrar para vocês, de que são situações reais. E ele diz ainda, não foram fornecidas as movimentações dos bancos da Ecoval e SA, né, Sofisa SA, e algumas contas ao Bradesco, ou seja, então, vocês vão se deparar com isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é, como é que você saberia que determinada conta não foi entregue? Se fosse no modelo antigo. Imagina, quantas pessoas passaram batido e falaram assim, a empresa me entregou aqui o extrato, está na contabilidade, ok. Mas, gente, quem está querendo sonegar, quem está querendo lavar dinheiro, quem está querendo esconder, não vai entregar para o auditor, não vai entregar para o procurador, não vai entregar para o perito.
Então, eles identificaram com base em quê? Com base no CCS, verificaram lá, pelo CNPJ da empresa, que ela tinha outras contas. E só nessas duas contas, ela tinha movimentado mais de 400 milhões de reais. Então, o auditor só chegou a essa informação por quê? Porque ele pediu no layout da 3454, ele verificou no CCS, e aí, qual sistema ele usou? Ele pode ter usado o Contágio, pode ter usado o Power BI, pode ter usado o ClickView, Excel, Access, não importa. O importante é que vocês recebam os dados padronizados, que vocês tenham acesso a essas informações. CCS e Simba, CCS e Carta Circular 3454 caminham juntos, tá? Tem uma pergunta aqui, Luiz, está bem na linha que você falou, né? O Thiago Bortolini. Alexandre, uma vez recebidos os dados bancários no formato 3454, esses dados são compatíveis com o sistema Contágio? Na parte de extrato, campos importados, Sysbacen, MAD, Sysbacen. Dentro do Contágio, tem um módulo, que é o de análise bancária, que ele vai importar isso automaticamente. E lá dentro do módulo bancário, ele já tem uma série de cruzamentos e batimentos e de análises que podem ser realizadas. Okay? Isso dentro do Contágio. Mas eu queria que o Luiz ou o Álvaro falasse um pouco, né, o Contágio de uso comum em qualquer Secretaria de Fazenda estadual, municipal, enfim, mas, salvo engano, dentro do Simba já é possível gerar alguns relatórios, não é isso? Algumas análises a partir dessas informações. Fala um pouco para a gente aí, pessoal, né, que tipo de informação a gente consegue tirar em uma prévia de análise aí no próprio Simba. Tá, eu vou tentar explicar um pouco os relatórios e o Luiz complementa aí a sua aplicação, né? Aí fica mais fácil. Simba tem 5 relatórios automáticos. Apertou um botão, o sistema gera esse relatório a partir dos dados recebidos, no padrão da 3454. São eles: quantidade de contas, relatório tipo 1, quantidade de contas. É só um tabelão com a estatística de quantas contas foram recebidas e aceitas pelo Simba. Relatório tipo 2, detalhamento de contas por investigado. Nesse relatório, há um resumo, tá? Por ordem alfabética, de acordo com o nome do investigado ou do titulado fiscalizado, onde eu vou ter um resumo do montante que essa conta movimentou a crédito e do montante que ela movimentou a débito, e o percentual de identificação da origem e destino que o banco cometeu ali no atendimento bancário. Tá? Relatório tipo 3, extrato consolidado por histórico. O Simba vai agrupar as informações de acordo com os lançamentos de cada conta de cada cliente. Então, ele vai agrupar. Foram 600 cheques nessa conta que totalizaram 600 mil reais, que corresponde a 30% de todos os créditos dessa conta. Entendeu? Ele faz uma análise por transação. Aí, nos débitos, ele vai dizer lá, ordem decrescente de valores. A maior saída dessa conta foi referente a pagamento de boletos. Foram 670 pagamentos de boleto, que totalizaram 1 milhão de reais, que corresponde a 80% de todas as saídas dessa conta. Então, esse é o terceiro relatório, consolidado por histórico de transação. Quarto relatório, relatório tipo 4, extrato detalhado. Nesse relatório, eu vou ter todas as transações, tá, de forma individualizada, com a respectiva origem e destino. Quem é o beneficiário, se foi um débito, ou quem é o depositante, se foi um crédito. Aí eu vou ter nome do depositante, banco, agência, conta, CPF, CNPJ, o que o banco informar, tá? De identificação da origem e destino. Relatório tipo 5, consolidado por beneficiário depositante. Agora, em vez de eu ter o relatório mostrando transação por transação, eu vou ter de forma consolidada. Quem são os maiores beneficiários da conta do Álvaro? Aí eu vou ter lá. Quem recebeu? Minha mãe lá recebeu 10 transações, totalizaram 100 mil reais. Aí vai estar o CPF, nome da minha mãe, banco, agência, conta, por aí vai. Quem é o maior depositante? Aí vai estar lá, Ministério Público Federal, que é a fonte pagadora. Ela está 360 pagamentos de salário, totalizaram X, né? E vai ter o CNPJ do MPF. Então, esses relatórios, eles mapeiam de acordo com ou a transação,
ou o beneficiário depositante, ou ele apresenta todos os lançamentos individualizados? É uma primeira etapa, né? Uma primeira patamar de análise, né? Isso. Lembrando que lá dentro do contágio, as possibilidades de cruzamentos e batimentos também são bem robustas, né? Porque ele vai fazer cruzamento da conta bancária com a respectiva conta bancária, conta contábil dessa conta, caso haja, não é isso? Ele vai fazer também essas correlações. Aqui tem uma outra pergunta, deixa eu ver aqui, o Fernando Nakamura, só auditor fiscal do município de Campinas, não sei se já foi comentado, mas vocês poderiam comentar sucintamente como os municípios podem se beneficiar do SIMBA. Isso aí foi o primeiro bloco do início, né? A gente pode dar uma retomada no final, Fernando, né? A gente dá uma recapitulada, ok, Luiz? Para quem chegou um pouco depois, se o tempo nos permitir, a gente dá uma volta aqui, né? Teve aqui uma outra pergunta, vou pegar aqui uma do YouTube, né? Saberia dizer por que o CCS não detalha as contas das cooperativas de crédito? É o Adenilson Copani. Tá, olha só. O CCS ele é dividido em duas camadas, né? A camada nível 1, camada de relacionamento, onde eu sei só qual é o banco que o Alexandre tem relacionamento bancário. A segunda camada é o detalhamento, que aí os bancos vão informar qual é o número do banco, qual é o número da agência, qual é o número da conta, quem são os titulares dessa conta do Alexandre. Aí você identifica procurações, por exemplo. O Alexandre, ele é representante legal de uma conta de uma empresa. É aí que se identifica, tá? No nível 2, tem esse detalhamento. As cooperativas de crédito, em razão da peculiaridade aí do nosso país, elas têm natureza diversas e tamanhos diversos nessas cooperativas de crédito. Apesar delas muitas vezes serem associadas ao Banco Sicredi ou Sicobi, muitos não têm a menor infraestrutura para estar alimentando o CCS. E em razão disso, dessa precariedade de infraestrutura, o Banco Central não torna obrigatório o fornecimento do detalhamento das cooperativas de crédito. Tá certo? Então, infelizmente não é obrigatório, o Bacen não obriga, a gente também não pode obrigar elas a informarem o detalhamento. Mas aí vale lembrar, né, que o Estado e município que já regulamentou a lei complementar, ele tem garantido ao acesso a essas informações de qualquer instituição financeira, seja ela bancos, cooperativas, fintechs, enfim. Todas elas já são obrigadas, né, a prestar essa informação. Obviamente, né, essa informação, por não vir no formato da 3454, virá em outro formato, ok? E, obviamente, também, né, por exemplo, se o auditor estiver trabalhando com o contágio, ele tem como, dentro do contágio, recepcionar arquivo em qualquer formato. A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas o contágio ele tem a capacidade de fazer leitura de arquivos PDF, converter para tabelas, né, textos e converter para tabelas, enfim, né, então, não vai ser dentro desse fluxo que a gente está citando aqui, né? Aqui tem uma pergunta do André Gonçalves. Para a Cefaz, as consultas são apenas por CNPJ ou alcançam o CPF também? Bom, vamos lembrar aqui que o acesso às informações financeiras é garantido pela lei complementar para os contribuintes que estejam sob ação fiscal, que estejam sob fiscalização. Se a pessoa física for contribuinte do imposto, em algum motivo, ele vai, obviamente, estar obrigado o banco vai prestar informação. Agora, se o CPF não for contribuinte do imposto, né, há de se provar a necessidade do acesso a essa informação. E aí a gente vai entrar numa zona um pouco cinzenta aí, né, se nesses casos haveria necessidade de uma autorização judicial ou não. Né? Então, a gente não vai entrar aqui nessa seara aqui, né? Mas, a priori, o acesso às informações financeiras garantido pela lei complementar é para todos os casos em que haja iniciado procedimento de auditoria,
Inclusive, o STF, quando julgou pela constitucionalidade, né, do artigo 6º da lei complementar, ele diz que os estados e municípios deveriam fazer essa regulamentação nos mesmos moldes que foi feito no âmbito da Receita Federal. E lá no âmbito da Receita Federal, fica bem claro que o acesso a essas informações só pode ser iniciado se houver iniciado procedimento fiscal contra aquele CPF ou aquele CNPJ. No caso do âmbito da Receita Federal, é um pouco tranquilo, né? Por quê? Porque CPF e CNPJ sempre será contribuinte no âmbito da Receita Federal. Mas no caso de Estado e municípios, há de se ver em que situações isso seria automático, né? Mas a gente não vai entrar aqui nessa seara, não é isso, Luiz? Alexandre, queria só fazer um comentário, porque isso vai acontecer com vocês, assim como acontece conosco. Mas eu faço um pedido, a gente faz um pedido de quebra de sigilo bancário de uma empresa. Não é a empresa CNPJ que faz a movimentação. Então, dentro dessa conta bancária da empresa, ela tem representantes, ela tem procuradores, né? Pode ocorrer de ter cotitulares, e aí, no nosso caso, é um pouco mais tranquilo, porque quando você está fazendo ali uma investigação de uma determinada empresa, normalmente se pede também o afastamento de sigilo bancário dos sócios, né? Porque a gente não investiga a empresa, um pouco diferente, a gente investiga pessoas, né? A empresa, muitas vezes, é usada como forma de lavar dinheiro, enfim. Mas vai acontecer com vocês de fazerem um requerimento, né, de fazer uma requisição. E aí, quando vier os dados do SIMBA, vai vir informações de CPF da pessoa, né, que é representante. Mas o que precisa entender é separar essas coisas, que vocês não estão auditando a pessoa. Vocês, do contrário, vocês estão auditando a empresa, mesmo que apareça o nome dela lá como representante, como procurador ou coisa do gênero. Isso vai acontecer, porque é ela que movimenta a conta da empresa, entendeu? Agora, como você falou, você vai pedir também da pessoa. Ora, imagina o seguinte, eu estou fazendo uma suposição. Vocês estão auditando uma empresa e fazendo a análise dos dados bancários daquela empresa. Aí você vai lá no campo origem e destino e tem dinheiro indo para um monte de pessoas físicas. Por que esse dinheiro? Isso é atípico, eu considero assim. Essas pessoas. Né? Você vai cruzar isso. Né? Exatamente. Aí você vai cruzar isso com a SCD, você vai cruzar isso com a SCF, com outras informações que vocês têm, seja usando o contar, gerando os MAD, enfim. Então aquilo ali vai chamar a atenção. Você vai dizer, pô, peraí, quem é essa pessoa que recebe tanto dinheiro da empresa e ela não informa isso contabilmente? Tá entendendo? Então, são coisas que podem levar vocês ao que a gente chama de uma segunda camada de auditoria. Agora, obviamente, eu não tenho como falar isso, agora, na investigação, como que nós fazemos? Se eu tenho lá uma quebra de sigilo bancário, estou fazendo uma investigação de uma empresa, e tem um monte de pessoas físicas recebendo dinheiro daquela empresa. Essas pessoas físicas não são funcionários da empresa, essas pessoas físicas não têm relação de fornecimento de mercadoria com a empresa, são pessoas que estão recebendo aleatoriamente. Quem são essas pessoas? Aí a gente estende a quebra, ou seja, vamos pedir agora a quebra de sigilo dessas pessoas, entendeu? Viu, Luiz? No caso das administrações tributárias, né, é isso aí que você está falando, só aqueles casos de fraude estruturadas. E, normalmente, quando tem esses casos de fraude estruturada, geralmente há uma desconsideração da personalidade jurídica, né, e há também uma integração, né, da movimentação da pessoa física com a pessoa jurídica. Obviamente, isso aí vai ter que caminhar para uma área judicial, porque você não vai estar mais auditando aquele CNPJ específico, você vai estar analisando um conjunto de operadores financeiros, né, envolvidos naquele negócio ali, né? Vanildo está dando informação aqui bem legal, diz o seguinte, Vanildo lá de Goiás, se o banco não atender ou atrasar, poderá ser registrado, correu aqui a tela, poderá ser registrada uma reclamação contra a instituição junto ao Bacen. Normalmente, quando se registra essa reclamação, a instituição atenderá. Legal.
Aí, Alexandre, só para responder isso aí, ó, esquece Banco Central nesse ponto, tá? O Banco Central não tem esse papel de cobrar dos bancos uma resposta para o Simba, tá? Quem vai cobrar isso aí é o próprio Simba e o operador do Simba. É quem vai cobrar do banco. O Banco Central, o máximo que ele faz é aplicar multa no banco quando o banco omite registro no CCS, tá? Mas o Banco Central, ele só, no caso de ordens judiciais, ele reitera, mas ele não aplica, o Banco Central não aplica multa pelo descumprimento ou pelo atraso. Quem aplica multa é o juiz, tá? Ok. Eduardo colocou aqui, e a entidade que somente tem o CCS e ainda não possui o Simba, fica avisado o recebimento dos dados padronizados? Foi aquilo que foi falado anteriormente, né? Se a administração tributária, se a administração tributária já regulamentou a lei complementar, ou se ela vai solicitar judicialmente, ela deve solicitar que a instituição entregue no formato da Carta Circular 3454, né? Então, são coisas distintas, né? Aqui tem, qual o formato dos arquivos enviados pelo banco de acordo com a Carta Circular para quem não tem o Simba, PDF ou TXT? Se for na Carta Circular, vai ter que ser TXT, né? A Carta Circular prevê que é formato TXT, tem um layout lá direitinho de cada um dos 5 arquivos que o Auro citou, né? Mas vale lembrar que se por algum motivo, né, o acesso a um tipo de extrato bancário, por exemplo, de uma cooperativa, né, ou de uma outra instituição, vier em formato PDF, o contágio ele tem a capacidade de converter isso em base de dados, né, em tabela. Ok, gente? Tem essa possibilidade. Mas se for requisitado nos termos da Carta Circular, o banco vai entregar dentro do layout e em formato texto. Boa noite. E quando a pessoa física é sócio do contribuinte sob ação fiscal, não podemos solicitar os dados, aí é que vai entrar justamente o que diz a decisão do STF. O STF diz que para poder acessar a informação bancária, financeira, né, tem que se haver ação fiscal, né? Então, a ação fiscal, o Luiz ressaltou aí, é contra a pessoa jurídica. A pessoa física não está sob ação fiscal. Agora, se da análise, né, das informações bancárias, né, há indícios robustos, né, de que toda a movimentação da empresa transita, né, em nome da conta bancária da pessoa física ou dos sócios, obviamente vai ter que se adotar algum outro tipo de remédio, né? Eu imagino aí que, por a pessoa física não ser contribuinte do imposto, vai ter que ser com alguma autorização judicial para poder ter acesso a essa informação da pessoa física. Agora, há de se ressaltar que em alguns estados a pessoa física é contribuinte do imposto, quando no caso de produtor rural. Então, há alguns estados que a pessoa física é contribuinte do imposto. Ok? Também aqueles casos de inventário. Então, às vezes, no inventário, pode estar sendo omitido alguma conta bancária, alguma movimentação. Então, nesse âmbito aí, está se auditando a pessoa física, né? No caso, configurado pelo espólio, né? Aí sim poderia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, das que já tinham sido colocadas. Não. Deixa eu ver naquelas coletâneas de perguntas que a gente tinha sido colocadas aqui. Bom, a questão da segurança e sigilo dos dados no Simba, né? Então, acho que isso tem a ver um pouco sobre quem requisita e quem controla o acesso, não é isso? Isso. Como a ferramenta ela é compartimentada, só tem acesso ao caso Simba quem o órgão definir que pode ter acesso. Por padrão, só pode requisitar, só pode abrir um caso Simba quem é membro do órgão, né? No nosso caso aqui, só os procuradores da República que têm a prerrogativa, a permissão de abrir casos. Cada procurador só acessa o respectivo caso. Ele não vê caso de outro procurador, de outra investigação, né? A não ser que o procurador conceda acesso do caso que ele é titular. As informações chegam por um túnel criptográfico, tá? Existem 2 módulos do Simba que são instalados nos bancos e no Banco Central,
chamado validador bancário e transmissor bancário. Aí, para que o banco possa transmitir, ele tem que pedir uma chave para o órgão. O órgão tem que autorizar, assinar essa chave pública e privada do banco para ele conseguir transmitir. Aí, nessa transmissão, por meio do transmissor bancário, esses arquivos são criptografados e submetidos a um código hash, né, que é um código de verificação de autenticidade da informação e de integridade dos dados. E aí essa informação vem pela internet, por um túnel criptográfico, e chega somente no receptor do órgão, no banco de dados do órgão respectivo, e somente o titular do caso e a área gestora, né, a área gestora do Simba no órgão, que vai ter acesso a essa informação. Então, por exemplo, aqui no MPF, para acessar o Simba, tem que obrigatoriamente ter matrícula MPF. Um delegado de polícia não consegue acessar o nosso Simba, tá? E o estagiário não acessa Simba. Só servidor que o procurador concedeu acesso e procurador que acessa o Simba, tá? Ok, interessante. Aqui tem uma pergunta que a Áudia fez aqui. Nessa situação da solicitação do CPF, pode-se considerar o sujeito passivo em sentido amplo, isto é, contribuinte responsável? Eu recomendo, né, que esse tipo de interpretação abrangente do acesso dos dados financeiros, né, do sócio, isso seja definido com a procuradoria de cada órgão. Por quê? Porque precisa ter muita segurança jurídica de que não se estará incorrendo em quebra de sigilo bancário, né? Porque a decisão lá no STF, e remetendo à norma, né, já da Receita Federal, é que é explicitamente o acesso garantido a quem está sob ação fiscal. Então, geralmente, quando se abre uma ação fiscal, se abre contra uma empresa específica. Então, para se ampliar isso, já é um passo um pouco além. Então, a gente recomenda, então, porque não tem uma norma específica sobre isso, né? A gente tem acompanhado as normas de todos os estados que já regulamentaram e municípios, e nenhuma das normas faz menção a essa abertura, né, para ampliar o acesso à pessoa física, né? Sempre é vinculado a uma ordem de serviço, a um mandado de procedimento fiscal, bem aí associado. Eu acho que eu consegui responder aí a dúvida da Áudia. Ok. Deixa eu ver aqui. Bom, já estamos quase na nossa reta final, né? Quais são aí, Luiz e Álvaro, né? Qual é o futuro do Simba, né? O que já se pensa do Simba? Você falou aí numa nova versão do Simba para o ano que vem, que está em andamento aí. O que se pensa com relação ao Simba, né? O que está aí no radar de vocês de melhorias, de aperfeiçoamento dessa ferramenta? Bom, a gente está pensando numa modernização da ferramenta, tá? Em termos de plataforma e infraestrutura. Então, a gente vai seguir por uma plataforma de chamada de barramento, onde a gente vai desenvolver containers, né? Para que o Simba possa se comunicar em via de mão dupla, tá? Plataforma web service. Então, de forma que você possa conversar, requisitar diretamente para o banco. Olha que vantagem para o fisco, né? Não precisar mandar e-mail ou ofício para os bancos. Pelo próprio programa, você vai poder requisitar uma informação ao banco. Isso para 2025 em diante, tá? Isso vai ser um avanço bom, hein? Um outro avanço é no próprio layout e nos dados que hoje são recebidos, né? A gente está migrando aí para um avanço, uma atualização desse layout, onde a gente vai receber dados que até hoje a gente não recebia, né? Como, por exemplo, latitude e longitude de uma transação bancária, comentários de uma transação Pix, uma mensagem, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz uma transação Pix, a gente pode encaminhar uma mensagem, né? Com essa transação. E agora a gente vai ter acesso ao conteúdo dessa mensagem. Dispositivos que foram cadastrados para operar uma conta, por exemplo, Internet Bank, celular, chaves Pix, né? O conjunto de cadastro de chaves Pix aí, de um determinado cliente. Essas e outras... em breve também, acho que para 2025,
estão entrando no CCS aí as exchange, né, que são as corretoras de criptoativos ou ativos virtuais. Então, a gente pretende também abarcar o recebimento desses dados, né, desse tipo de ativo. E outros, né? Então, a gente está conseguindo aí pensar em muita coisa e está conseguindo evoluir, tá? Então, para o ano que vem, teremos boas novidades, né? Boas novas aí. Maravilha. Teria algum canal de contato com vocês para tirar dúvidas posteriori, ou até saber como dar prosseguimento, né, no acesso ao CIMBA quando for viabilizado? Como é que funciona esse canal, né, para começar um termo de cooperação com o Ministério Público, né? Tudo bem que está suspenso por enquanto, né? Vocês estão zerando a fila aí que já vinha aberta, né? Mas qual é o caminho? Né? É um ofício em papel, é um e-mail? Como é que funciona? Como é que... Os contatos, né, assim, seja manifestação de interesse, ou seja, até para um suporte mesmo específico, a gente faz por e-mail, tá? Eu acabei de colocar o e-mail aí no chat, pgr-simba@mpf.mp.br, tá? Nesse e-mail aí a gente presta suporte a todos os envolvidos com o Simba, desde órgãos, Banco Central, Judiciário, bancos, né? Todo mundo aí que opera de alguma forma no Simba, a gente tem esse e-mail aí de suporte. Coloca também no YouTube, por favor. Eu não estou conseguindo... Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Consegui. Conseguiu? Consegui. O Adriano fez uma pergunta aqui. Caros palestrantes, gostaria que vocês me ajudassem a tirar uma dúvida. Eu estou equivocado. A decisão do STF, que julgou a constitucionalidade da lei complementar, esse tribunal não falou em quebra de sigilo, mas em compartilhamento, né? Exatamente, é transferência de sigilo. Né? Que, às vezes, o Luiz e o Álvaro, como trabalham mais na persecução penal, aí eles, de vez em quando, eles focam a questão da quebra do sigilo. Mas, no caso... Onde tiver quebra, leia-se transferência de sigilo. Transferência de sigilo. Mas ali, Alexandre, eu acho que não foi nem... Assim, não é nenhuma... Não é nenhum... O fato de chamar de quebra ou de transferência não tem muito problema, porque, na verdade, quando a gente usa quebra, a gente não usa quebra de sigilo, afastamento de sigilo, ou coisa do gênero, no fundo, o que o ministro quis dizer, o que o STF quis dizer, né, é que, olha, diferencie que eu não estou dizendo que o dado é público a partir de agora, assim como nós. Então, muitas vezes, a gente usa o termo quebra ou afastamento, dava a impressão de que, então agora se o juiz autorizou a quebra de sigilo bancário, eu posso botar isso na rede, posso botar no... Todo mundo pode ver. Não. Só quem tem acesso, por isso que o Simba é seguro, e por isso que só tem acesso aos dados quem deve ter. Por exemplo, quando eu estou trabalhando num caso de investigação, eu só vou ter acesso a esse caso quando chegar um procedimento investigativo no meu setor, onde o procurador vai solicitar o apoio e eu vou solicitar o Álvaro, na equipe dele, para me dar acesso. Eu só tenho acesso àquele caso. Aí, eu agora posso pegar isso aí e entregar para o Alexandre? Não. Eu posso pegar isso aí? Não. Então, não é, conceitualmente, não tem diferença entre afastamento e quebra nesse aspecto. Porque, dessa vez, como é uma decisão mais moderna, mais nova, o que eles quiseram diferenciar foi transferência de sigilo. Então, eu estou transferindo a responsabilidade para você, auditor. Você é responsável pela guarda desse dado agora, assim como é para nós. A partir do momento que eu tenho acesso a um sigilo bancário, um sigilo fiscal, que a gente pede quebra aqui não só de bancário, então a gente pede quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, e agora entrando no mundo da cripto, enfim, tudo. Agora, a responsabilidade é nossa, Ministério Público, manter aquele dado, entendeu? Então, acho que não tem grandes problemas. É só você saber que, seja quebra, seja afastamento, seja transferência, está passando a responsabilidade para você. Olha, pode acessar, mas a partir de agora, a responsabilidade é sua. Se vazar um dado do seu auditado, se vazar um dado do seu investigado, a responsabilidade é sua. É isso que o ministro quis dizer. Muito bem. Aqui tem uma pergunta do colega Églios, lá do Paraná. Estados que ainda não aderiram nem iniciaram o processo, seria a partir de 2025, já com treinamento na nova versão? Provavelmente, tá?
a gente vai ter que, inclusive, colocar como requisito no novo acordo de cooperação técnica que o órgão já entre na nova versão, tá? Muito bem. Ok, vamos já os últimos minutos, né? Eu queria franquear então a palavra para Álvaro e para Luiz, para dar suas considerações finais, já que a gente esgotou aqui todas as dúvidas e perguntas que foram apresentadas. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui no YouTube, se ainda ficou alguma coisinha aqui. Não, no YouTube não tem mais nada. E aqui também. Opa! Tem aqui, mas tem mais pergunta aqui. O Fernando Nakamura, poderia disponibilizar o link da gravação do vídeo por e-mail? Eu acho que foi enviado por e-mail o link do YouTube, né? Já foi enviado aí, mas... Foi do YouTube, mas como o YouTube está muito ruim, ficou muito ruim, agora no final... O pessoal está tirando aqui. Agora, no finalzinho, eu consegui resolver. Então, o que eu vou fazer? Como essa reunião nossa está sendo gravada, e aqui a gente não tratou nenhum dado sigiloso, e todo mundo que está aqui é da Secretaria de Fazenda, eu vou esperar o Meet disponibilizar o vídeo, vou fazer algumas edições e disponibilizo para vocês. Tem mais algumas perguntinhas aqui, rapidinho, que estava... Seria possível os municípios enviarem os documentos já para deixar os documentos prontos para quando for reabertos os convênios? Não, eu acho que não precisa, acho que vai voltar, né? Se enviar, vai acabar voltando, então já vai mudar também, né? O termo de cooperação técnica vai ser ajustado para a nova versão. Então pode, quando voltar, podem começar a mandar, que a gente vai dar conta aí da demanda. Em cima dessa pergunta, deixa eu fazer um comentário. Pessoal, veja bem, aquelas secretarias que ainda não têm o Simba, eu entendo que existe um processo. O Simba, ele deixou de ser um sistema, propriamente dito. O Simba, ele é uma metodologia de trabalho. Então, para aquelas secretarias que já obtiveram, já fizeram convênio, maravilha, parabéns, que bom que vocês já vão receber os dados ali. Mas eu acredito que vocês já podem começar a criar procedimentos internos nas secretarias. Primeiro, conforme o professor Alexandre fala, regulamento, o artigo 6º da Lei Complementar 105, estabelece formas. Segundo, crie metodologias internas, que, olha, claro, eu estou falando isso aqui pela experiência que eu já tive de conversar com outras pessoas, de você criar alguma metodologia interna de que até o Simba sair, eu já posso requisitar esses dados no layout 3454. Porque é melhor você fazer isso do que ficar recebendo PDF sem identificação, tendo que ficar fazendo retorno. Aí, se você recebe esse dado estruturado, né, você já consegue trabalhar isso numa ferramenta de análise. Você consegue levar isso para o contágio, apesar de contágio poder PDF também, mas é muito melhor você levar já no TXT. Você levar isso para um Power BI, para um ClickView, enfim, várias ferramentas que você queira analisar, Excel. Então, eu sugiro isso, não fica preocupado, eu vou esperar quando sair o convênio do Simba. Não, já começa a usar, aí, lógico, internamente, regulamenta isso, cria os setores que vão fazer, e já começa a usar essa metodologia. Aqui tem uma outra pergunta. Através deste e-mail é possível conseguir um modelo do termo de cooperação? Acho que o termo vai ser mudado, né, que você falou, né? Então... Sim, né? Mas por esse meio a gente esclarece as dúvidas de todos aí. Ok. Podemos usar as informações adquiridas pelo Simba nos autos de lançamento? Usar parte dos extratos dos autos, seria isso considerado quebra de sigilo? Aí é que entra a questão de metodologia de auditoria, né? Então, todo o trabalho de auditoria, né, tem todo o modus operandi, né? A gente, quando está dando os treinamentos de auditoria, né, um dos aspectos que a gente reforça bem é a questão da como produzir a prova, né? Que tipo de prova é admissível, né? Como é que ela vai ser formatada, né? E os relatórios do Simba, como aqueles 5 padrões que Álvaro falou, ele por si só ele não é um documento que comprova uma fraude, ele é apenas um ponto de partida que sinaliza indícios, né? Sinaliza indícios, né? Agora, falar que o CCS pode ser utilizado como um documento, sim, né? Porque no CCS você vai ter ali um documento do Banco Central dizendo quais são todas as contas bancárias. Então, se não tem uma conta bancária que não está na contabilidade, aquilo ali é um documento a mais
que comprova essa questão aí, né? Alexandre, se eu me permita complementar, porque também são situações que a gente já viveu aqui nesses 17 anos de Ministério Público Federal, onde os próprios procuradores, muitas vezes, quando a gente vai fazer a apresentação, vai explicar sobre análise bancária, sobre investigação bancária, é recorrente esse tipo de pergunta. Assim, eu posso pegar tal relatório e juntar nos autos? Eu posso fazer tal coisa e juntar nos autos? O que a gente faz, sendo bem direto, é extrair as informações que são necessárias daquela quebra de sigilo bancário. Então, se eu estou seguindo um dinheiro, eu vou dizer para o procurador, no dia tal, houve uma transferência no valor de R$500 mil para a conta 123, para a conta X. Eu tenho que contar essa história no meu relatório. Eu vou fazer um gráfico dizendo quanto daquele dinheiro que entrou na conta foi destinado a uma determinada pessoa, que na sequência aquela pessoa, coincidentemente, fez uma doação para um partido eleitoral, para um político, né? Então, assim, você vai contar a história no seu relatório, assim como vocês vão fazer também no auto de infração, né? No auto de infração, não, digamos, no processo administrativo. Que for Agora tem um detalhe, né, Luiz? Como boa parte das administrações tributárias ainda não tem um processo 100% digital, você anexar, né, os arquivos, né, da movimentação bancária da empresa num processo que vai ser manuseado por qualquer pessoa, é complicado. Não, então, os arquivos não. Mas só para destacar, né? Então, algumas secretarias já têm, por exemplo, procedimento, né, de tramitação de processo em duplo envelope, com indicação externa de quem poderá abrir no final da tramitação, né? Porque a cadeia de custódia desse sigilo tem que ser mantida até o final. Inclusive, tem que haver até a decisão final de eliminação e distribuição desses dados quando ele não for mais útil, né, em toda a fase de processo, né? Então, é por isso que tem que se ter uma regulamentação e já tem que se começar a trabalhar como a administração tributária vai tratar essa cadeia de custódia internamente, né? Então, seria isso aí. Eu vou, então, agora sim, né? Vou passar a palavra, então, para Álvaro, dar as palavras finais, o Luiz também, e no final eu dou a despedida aqui e o Luiz faz o encerramento da transmissão aí no sistema. O Solimar aí dando um pauzinho para a gente, o Carlos Solimar lá de... Satisfação aí novamente, viu, Alexandre, poder falar de Simba, agradecer a atenção de todos, paciência e atenção aí, e a gente continua operando Simba e continua aprimorando a ferramenta para que ela fique cada vez melhor. Eu espero que todos que já tenham a ferramenta façam uma boa utilização e quem não tem a ferramenta ainda que possa se beneficiar dessa metodologia que o Luiz citou aí, né? Essa expertise, metodologia de trabalho que o Simba já proporcionou durante todo esse tempo aí, mesmo para aqueles que não têm a ferramenta, mas dá para pegar essa expertise, as técnicas de trabalho, né, de análise de sigilo bancário, tá? Então, obrigado, prazer revê-los novamente, e a gente fica disponível para uma próxima, né? Ok. Luiz? Bom, pessoal, agradeço também, né, a participação de todos, agradeço a Alexandre e Álvaro pela parceria, agradeço os colegas que estão aqui, que a gente já tem uma parceria ao longo de algum tempo, né? Também quero dizer para vocês que todo início não é simples, né? Então, assim como para nós, lá em 2007, 2008, naquelas grandes investigações envolvendo o Banestado, o Mensalão, depois passamos por Petrolão, tudo isso que vocês conheceram aí, no início também não era fácil você fazer o que a gente chama de mudança de mentalidade. Você convencer um juiz que ele teria que determinar o banco a transmitir via Simba. Eu já cheguei aí a gabinete de juiz para explicar o que era, como funcionava, e tinha todo aquele receio de que o MPF ia ter acesso a todos os dados de todo mundo. Até hoje tem gente que ainda acha que a gente acessa a Receita Federal e a gente acessa a conta da pessoa. Então, vocês vão passar por isso. Quando você tiver que explicar para alguém o motivo do Simba, por que ter o Simba, vai ter gente que vai ficar com o pé atrás. O que eu digo para vocês? A rodovia, a estrada, ela foi pavimentada. A gente pavimentou
isso muito bem. O que não quer dizer que vocês não vão ter alguns percalços. Porém, sempre que precisarem, e aí como o Álvaro comentou, não fica preocupado com isso. Teve dúvida? Procura a gente. Começou a receber os dados bancários, como que eu analiso? Como é que eu faço isso? Qual ferramenta que eu uso? Quais são as metodologias que vocês usam para a investigação? É possível usar essa metodologia na auditoria? Não é possível? Vamos trocando ideia, a gente vai conversando. O Álvaro deixou o e-mail aí, vocês podem mandar e-mail, e, eventualmente, havendo necessidade, a gente pode fazer outros eventos, pode fazer outras lives. Talvez, se você chegar na sua secretaria e comentar lá, entre vocês, e decidirem, pode nos chamar, de repente faz um evento específico para falar sobre isso, e assim a gente vai dando esses passos para que vocês estejam também entre os mais de 100 órgãos hoje que utilizam essa metodologia SIMBA, tendo ou não o SIMBA. Tudo bem? Ok, muito bom. Agradecer também aí. Agora eu quero agradecer ao Álvaro e ao Luiz, né, porque toparam fazer essa live, né? A gente teve em Brasília agora, há uns meses atrás, mês passado, aliás, né? Em junho, né? Foi em junho. No mês de junho a gente teve em Brasília dando treinamento lá, e aí surgiu essa ideia, né, de fazer essa live, de compartilhar com vocês e tirar as dúvidas que normalmente surgem, né, quando se fala do SIMBA, né? A gente participa de alguns grupos de discussão, e eu creio que hoje à noite a gente praticamente esgotou, se não todas, mas a grande maioria das dúvidas a respeito do SIMBA. Eu creio que a gente pode depois, Luiz e Álvaro, né? Eu já estou com algumas ideias aqui de uma próxima live, depois a gente conversa, que a gente pode entrar em alguns detalhes específicos, né, sobre essa metodologia SIMBA aí de análise, tá bom? Então, um abraço a cada um de vocês que ficaram aqui conosco esse tempo todo aqui, e espero vê-los em breve em outras oportunidades que a gente vai promover, com certeza.